Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Luiz Fernando e nós estaremos trabalhando nessa videoaula a um item muito importante que cai bastante em vestibular, cai em Enem, que é o conceito de potenciação. Eu espero que vocês aproveitem, assistam várias vezes o vídeo, tirem todas as suas dúvidas, tá ok? Um grande abraço e vamos lá! Muito bem, pessoal. Vamos então agora falar sobre potenciação e radiciação. Temas muito importantes e muito cobrados, hein, pessoal? Vamos lá, presta bastante atenção. O que seria então potenciação? Olha aqui, ó. Potenciação é aquele termozinho que a gente usa quando a gente quer elevar um determinado valor a um índice, tá ok? E como é que a gente divide isso, professor? Olha só, ó. O primeiro termo que nós vamos analisar são as potências com expoente natural. Quando ele fala expoente natural, ele está remetendo ao conjunto dos números naturais, aqueles que são formados pelos inteiros positivos e mais o número zero. Então vamos lá, ó. Quando eu falo de um número com potenciação, eu tenho dois termos importantes para serem analisados. Eu tenho a minha base, representado nesse caso pelo nosso A, e eu tenho o nosso N, chamado também de expoente. Olha só, se meu N vale 1, eu tenho, concorda comigo, A elevado a 1, quanto que vale qualquer número elevado a 1 então? A elevado a 1 é o próprio valor de A. E se meu N ele for maior do que 1, ou seja, maior ou igual a 2, eu tenho tantas quantas vezes o produto desse valor do meu A. Se meu N, for 3, eu teria A elevado a 3, ou seja, A vezes A vezes A, 3 vezes. Olha só, A vezes A vezes A, tá bom? Vamos olhar então os exemplos para poder ficar um pouco mais claro. Professor, olha só, você falou que podia ter elevado a 1, tá aqui, ó, elevado a 1. 13 elevado a 1, conforme nós dissemos, é o próprio valor, é a minha própria base, ou seja, 13. 5 nonos, cuidado, hein, pessoal, a gente vai ver frações, muito importante, a gente vai calcular frações. Essa aqui é 5 nonos elevado a 1. Qualquer valor elevado a 1 é o próprio valor da base. Olha aqui, professor, apareceu um número negativo, hein? Ó, será que vai dar problema? Presta atenção, hein, pessoal? Ó, novamente, eu tenho um número negativo elevado a 1. Um número elevado a 1 é ele mesmo, continua valendo a regra. Então, vale para inteiro positivo, vale para fração e vale para negativo, tá ok? Entenderam? Então, vamos lá. Olha aqui, ó, 6, que é a minha base, elevado ao expoente 3, que a gente também chama de cubo. 6 ao cubo é 6 vezes 6 vezes 6. Olha aqui, ó, 3 vezes, que vai dar 216. Olha só, negativo, hein? Ó, meu número negativo, elevado a 4. Perceba que então eu vou multiplicar a minha base, que é menos 5, quantas vezes? 4 vezes. Por quem? Por ela mesma, pela própria base. Então, ó, menos 5 vezes menos 5 vezes menos 5 vezes menos 5. E aqui eu quero fazer um alerta para vocês, pessoal. Olha só, apesar do meu número ser negativo, o meu expoente, a minha base é negativa, o meu expoente é par. E olha só o que vai acontecer. Quando eu multiplico negativo com negativo, vai dar o quê? Positivo. Então, o produto desse positivo multiplicado de novo por um número negativo dá negativo. Esse número negativo, quando eu multiplicar por um positivo, por um negativo, resulta em um positivo. O que eu quero dizer, pessoal? Qualquer base negativa elevada a um expoente par, o resultado final é sempre positivo. Base negativa elevada a expoente par, resultado final é positivo. Então, 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5, 625. Menos com menos dá mais, com menos dá menos, com menos dá mais. Tá ok? Tudo bem? Então vamos para o próximo.
Olha só, tem uma fração de novo. Só que agora não é mais 1 o meu expoente. Meu expoente agora é 2. O que eu vou fazer? Eu vou multiplicar a minha fração por ela mesma, que é a minha base, 2 vezes. Ó, elevado ao quadrado. E aí, pessoal, chamando atenção, hein? O que eu tenho que fazer? Multiplicar termo a termo. Se eu tenho uma fração, eu vou multiplicar numerador com numerador, denominador com denominador. 3 vezes 3 dá 9. 4 vezes 4 dá 16. Numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. Ah, professor, e se aqui fosse 3? Não, tem problema não, eu coloco mais um 3 quartos aqui. Ficaria 3 vezes 3 vezes 3, 4 vezes 4 vezes 4. Tá ok? Olha esse outro caso aqui, ó. Perceba agora que eu tenho um número negativo que não está no parênteses. Olha só, não tem parênteses. É como se fosse menos 1, olha só. Menos 1 vezes 0,2. Olha só que interessante, ó. Não tem parênteses. Então isso aqui é menos 1 vezes 0,2 elevado à quinta potência, ao expoente número 5. Então eu vou repetir a base quantas vezes? 5 vezes. 1, 2, 3, 4, 5. Quando eu calculo 0 vezes 0,2 vezes 0,2, 0,2, 0,2, 0,2, eu acho quem? 0,00032. Como todo esse número está multiplicando por menos 1, eu coloco o sinal de negativo na frente. Tá ok? Percebam, olha a diferença, pessoal. Aqui, meu negativo está dentro do parênteses. Aqui, o negativo está fora do parênteses. Tá ok? E olha, para finalizar, 0, minha base aqui é 0 elevado à sexta potência. Quanto que é, pessoal? Olha, 0 elevado à sexta potência é multiplicar 0 por 0 por 0 6 vezes. É isso? E 0 vezes 0, não importa quantas vezes, nós sabemos que o resultado será sempre 0. Tá ok? Tudo bem? Compreendido? Joia. Olha só então agora aqui, ó. Primeiro a gente tinha visto potência com expoente natural. Agora a gente vai ver quando o expoente for o quê? Olha só, quando o expoente for 0. Olha o nosso caso aqui. Eu tenho minha base, que é o A, e eu tenho o expoente 0. Isso daqui é igual a 1, pessoal. Presta muita atenção. Toda base elevada ao expoente 0 resulta sempre no valor 1, para qualquer A que pertença ao conjunto dos números reais. E o A não pode ser 0. Não dá para ter 0 elevado a 0. Tá ok, pessoal? Então vamos lá, ó. Olha os exemplos que eu tenho aqui, ó. 2 elevado a 0. O meu A aqui, ó, minha base vale 2. 2 elevado a 0 é 1. Olha um exemplo com fração. 1 nono elevado a 0. Opa, 1 nono, pessoal, é um número como qualquer outro, é um número racional. 1 nono elevado a 0 é 1. Tranquilo? Beleza. Olha aqui, ó, eu tenho um número negativo. Olha só, não tem parênteses aqui. Lembra que eu falei do parênteses? Só que isso é a mesma coisa que menos 1 vezes 17, que é a minha base, elevado a 0. 17 elevado a 0 é 1. 1 vezes esse sinal de menos é menos 1. Cuidado, então, com valores negativos, hein, pessoal? Presta atenção para não errar, tá bom? Vamos seguir, então. Para finalizar, pessoal, nós temos potências com expoente inteiro e negativo. Olha só, nós tínhamos visto os inteiros, ou melhor, nós tínhamos visto os naturais, depois o expoente 0 e também temos os expoentes negativos. Olha aqui, ó, minha base vale A e meu expoente vale menos N. Esse menos, pessoal, simplesmente significa o quê? 1 sobre a minha base elevada ao expoente. Esse sinal negativo é simplesmente 1 sobre. Tá ok? Entendido? Olha só como é que funciona. Ó. Olha esses exemplos que nós temos, pessoal. 4 elevado a menos 1. De novo, ó, meu expoente é negativo? É. Então, esse negativo significa 1 sobre. Olha aqui, ó, 1 sobre. 1 sobre o meu termo. Minha base é 4 e o expoente que sobrou, 1. Então, fica 1 sobre 4 elevado a 1. Quanto que é 4 elevado a 1? Olha lá, ó, qualquer número elevado ao expoente 1 é sempre ele mesmo. 1 sobre 4. Tá ok?
Vamos para esse item B aqui, pessoal, presta atenção. 5 elevado a menos 2. De novo, ó, esse sinal negativo, meu expoente negativo, significa apenas 1 sobre. Pega a minha base, que é 5, e o expoente 2. Olha aqui, ó. Então, isso aqui, ó, esse negativo é 1 sobre, a base vale 5, o expoente 2. Então, isso aqui é 1 sobre 5 ao quadrado, que é 1 sobre 5 vezes 5. Olha só, 2 vezes, que é a mesma coisa que 1 sobre 25. Quando os números são inteiros aqui, pessoal, é muito fácil de a gente calcular. Eu quero chamar a atenção quando nós temos frações. Olha só, fração elevado a um expoente negativo. Então, a minha fração aqui é 2 sétimos elevado a menos 2. Lembra, pessoal, o menos significa 1 sobre. Então, eu farei o quê? 1 sobre 2 sétimos. Para ficar simples de vocês entenderem, pessoal, toda vez que eu tiver a fração com um expoente negativo, eu simplesmente inverto a fração. O meu numerador vira denominador, o meu denominador vira numerador e o meu expoente continua, só que agora na forma positiva, tá ok? Então olha só, o meu 2 que era numerador virou denominador, o meu 7 que era denominador virou numerador. O meu expoente agora então ficou positivo. Então eu tenho 7 meios ao quadrado, que é 7 meios vezes 7 meios. Produto de fração, numerador vezes numerador, 7 vezes 7, 49. Denominador vezes denominador, 2 vezes 2 é 4. Tranquilo? Olha só esse nosso caso aqui, ó. Menos 5 terços elevado a menos 5. Olha só, o sinal de menos apareceu como? Olha só, apareceu dentro do parênteses. Apareceu dentro do parênteses. Então toma cuidado, ó, ele continua em todos os elementos. Olha só, expoente negativo significa 1 sobre. O que eu faço? Ó, é uma fração. Numerador vira denominador, denominador vira numerador. Eu simplesmente inverti a minha fração e o meu expoente ficou positivo. Então eu tenho agora que é menos 3 quintos vezes menos 3 quintos vezes menos 3 quintos, menos 3 quintos, menos 3 quintos. Quantas vezes, professor? 5. Eu estou elevando a quinta potência. Fazendo então, ó, negativo vezes negativo, positivo, vezes negativo, negativo, vezes negativo, positivo, vezes negativo, negativo. Então, o meu resultado é um número negativo. Multiplico os numeradores, 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, 273. 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5, 3.125. Olha só, pessoal, tem uma regrinha que então eu queria dizer para vocês que é a seguinte. Todo número negativo elevado a um expoente par, que não é o nosso caso, toda vez que o negativo é elevado a um expoente par, o resultado é sempre positivo. Quando é um número negativo elevado a um expoente ímpar, negativo elevado a um expoente ímpar, o número vai ser sempre negativo. Tá bom? Tranquilo? Vamos lá então. Olha só essas questões resolvidas para a gente treinar. Calcule as potências. Menos 2 elevado à quarta. Olha só, pessoal, estou dentro do parênteses. Menos 2 elevado à quarta. Então é menos 2 vezes menos 2. Quantas vezes? 4. 4 vezes. Ó, negativo elevado a uma potência par, então ele fica positivo. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 16. Tranquilo? Olha só a diferença do A para o B. O meu sinal de negativo não está no parênteses. Então isso aqui é a mesma coisa que menos 1 vezes 2 elevado à quarta, que é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, é o mesmo 16, só que esse menos 1 estando de fora, o resultado fica menos 16. Muita atenção, muito cuidado na hora de resolver exercícios, porque errinhos como esses são comuns e faz com que você perca a nota, tá ok? Tome muito cuidado, pessoal. Olha só a letra C, menos 7 elevado a 1. Menos 7 está como? Dentro do parênteses. Todo número elevado à potência 1, ou seja, toda base elevada à potência 1 é ela mesma, que dá menos 7, tá ok? O D, perceba que eu tenho menos de fora e tenho menos de dentro. Então vamos fazer por partes.
Esse menos de fora aqui, pessoal, significa menos 1. E aí eu tenho menos 5 elevado a zero. Olha só, qualquer número elevado à potência zero é sempre 1. Então, menos 5 elevado a zero é 1. 1 vezes esse menos 1 vai dar menos 1. Tranquilo? Joia. Letra E. Vamos lá então. 4 elevado a menos 3. 4 elevado a menos 3. Esse sinal do expoente negativo significa o quê, professor? Esqueci. Olha lá, pessoal, presta atenção. Expoente negativo, esse menos significa 1 sobre. Copio a base e mantenho o meu expoente. Então isso aqui é 1 sobre 4 ao cubo, que é a mesma coisa que 1 sobre 4 vezes 4 vezes 4, que é igual a 1 sobre 64. Tranquilo, né, pessoal? Letra F. De novo, ó, apareceu menos fora e menos dentro, hein? Vamos fazer por partes, pessoal. Ó. Menos fora, menos dentro, elevado a menos 3. Esse menos de fora aqui significa menos 1. Presta atenção, é menos 1. Tá aqui, ó. Esse menos 5 elevado a menos 3. Olha só, expoente negativo significa 1 sobre. Então, ó, menos 1 sobre 5. Tá ok, ó? Esse 5 elevado a menos 3 fica como? Menos 1 quinto, porque é 1 sobre, elevado à potência positiva. Então, continua menos 1 multiplicando. Agora, vou multiplicar quem? Menos 1 quinto por menos 1 quinto por menos 1 quinto. Então, ó, menos com menos, mais com menos, menos. Então, ficaria menos 1 sobre 125. E isso eu vou multiplicar com esse menos 1 que está do lado de fora aqui, ó. Que vai dar quanto, então? 1 sobre 125 positivo. Ou, se você quiser fazer, ó, menos com menos dá mais, com menos dá menos, com menos dá mais. 1 vezes 1 vezes 1, 5 vezes 5 vezes 5. 1 vezes 1 vezes 1 dá 1, 5 vezes 5 vezes 5, 125. Tranquilo? Joia? Vamos para a letra G, ó. Presta atenção, ó. O menos está fora, hein? Presta atenção. Então aqui, ó, o menos está de fora, ele corresponde ao menos 1. 4 terços é uma fração agora, pessoal, elevada a um expoente negativo. Lembra? Fração elevada a um expoente negativo, eu só inverto o numerador com denominador. Olha só, o numerador que era 4 virou denominador. O denominador que era 3 virou numerador. E aí eu fico com a minha potência positiva. Então eu continuo com menos 1 multiplicando, agora eu tenho que fazer 3 quartos elevado à quarta potência. Está aqui, ó. Fazendo as nossas continhas, 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 é 81. 4, 4, 4, 4, multiplicando vai dar 256. Vezes esse menos 1, que estava de fora aqui, ó. Olha o meu sinal de negativo aqui. Então eu tenho que dar menos 81 sobre 256. Pessoal, muito importante, se vocês não entenderam algum, volta o vídeo onde vocês não entenderam, seja na teoria, seja na resolução dos exercícios, e veja novamente, tantas vezes quanto forem necessárias, tá ok? Não passa para frente com dúvida, muito importante isso. Vamos lá então, olha só, esses aqui são exercícios típicos que aparecem para a gente resolver, pessoal, ó. Calcule o valor da expressão numérica. Olha aqui o item A. Nossa, você olha assim e fala, já desisti, é muito grande. Não é não, pessoal. Vamos lá fazer termo a termo. Perceba que eu copiei então aqui o item A. Ele começa aqui, ó. Eu tenho o quê? 1 terço elevado a menos 1. Olha só, é uma fração elevada a negativo. O que eu faço? Inverto só, ó. Numerador vira denominador. Denominador vira numerador. Então isso aqui é a mesma coisa que 3 sobre 1 elevado a 1 positivo. Era menos 1, ficou 1 positivo. Tranquilo, né, pessoal? Olha aqui, ó, mais 3 elevado a menos 2. Significa o que esse sinal negativo, professor? Coloca 1 sobre, mantém a minha base, elevado agora ao quadrado. Tudo isso é dividido por quem? De novo, olhando aqui, olha. Eu tenho menos 1 terço elevado a menos 1. É uma fração, eu vou lá e inverto. Menos 1 terço vira quanto? Menos 3 sobre 1. Elevado agora também ao meu termo positivo, elevado a 1. Menos, está aqui. Olha só, eu tenho menos 3 dentro do parênteses elevado a menos 2.
O que eu tenho que fazer então? Primeira coisa, esse menos do expoente significa 1 sobre, então fica menos 1/3. Olha só, 1 sobre 3 elevado ao quadrado. Muito bem, vamos fazer as continhas então, pessoal. 3 sobre 1 é a mesma coisa que 3. E 3 elevado a 1 é ele próprio, ó, 3. Tá ok? Tranquilo, né? Mais 1 sobre 3 ao quadrado é a mesma coisa que fazer 1/3 vezes 1/3, ou seja, 1/9. Dividido por quanto? Olha só, menos 3 sobre 1 é menos 3. Menos 3 elevado a 1, o próprio menos 3. E agora eu vou fazer essa continha aqui, ó, presta atenção. Menos 1/3 ao quadrado. Todo número negativo elevado à potência par fica positivo. Então, menos 1/3 elevado ao quadrado vai dar mais 1/9. Só que esse mais 1/9 vezes esse menosinho que está aqui, pessoal, fica quanto? Menos 1/9. Ó, aqui fica positivo, quando eu multiplico com esse sinal de negativo, fica negativo. Então eu tenho 3 mais 1/9 dividido por menos 3 menos 1/9. Muito bem. Olha só que engraçado, pessoal. Presta atenção. Se eu pegar esse termo de baixo e multiplicar por menos 1, colocar um menos 1 em evidência, ficaria quanto? Ó, menos 1 vezes 3 mais 1/9. Olha só, se eu aplicar o chuveirinho aqui, ó, menos 1 vezes 3, menos 3. Menos 1 vezes 1/9, menos 1/9. E quando eu fiz isso, o que aconteceu? Olha, eu tenho o numerador igualzinho o denominador. Então é como se eu estivesse dividindo uma coisa por ela mesma. Quando eu faço isso, eu posso cortar. Então eu corto o numerador com o denominador. Quanto que fica em cima? 1. Porque se eu divido ele por ele mesmo, sempre o resultado é 1. Então em cima fica 1 e embaixo aqui também ficaria 1. Só que eu tenho uma multiplicação por menos 1. Menos 1 vezes 1 fica quanto? Menos 1. 1 sobre menos 1, então o resultado final é menos 1. Olha só, hein, pessoal, se você não entendeu, volta novamente o vídeo e veja passo a passo, tá ok? Muito legal. Olha só, vamos fazer o item B. Perceba que eu copiei aqui embaixo. E aí nós vamos resolvendo então, ó. Olha só, 2 elevado a menos 2. Lembra? Negativo é 1 sobre. Então isso aqui, 2 a menos 2 é 1 sobre 2 elevado ao quadrado. Vezes, está aqui, 1 sobre 2 elevado a menos 2. Olha só, ó, 1 sobre 2, que é uma fração elevada a negativa, eu só vou inverter a fração, é 2 sobre 1, que é a mesma coisa que 2 ao quadrado, porque 2 sobre 1 é 2, né, pessoal? Lembra? Qualquer número dividido por 1 é ele mesmo. Mais 5 que multiplica 2 elevado a 0. Mais 5 está aqui. Qualquer base elevado a 0 dá 1. Então 5 vezes 1 está aqui também. Tá, vamos lá fazer a continha então. Ó. Meio elevado ao quadrado é meio vezes meio, que vai dar quanto? 1/4. 2 ao quadrado. 2 ao quadrado é 4. Então eu tenho 1/4 vezes 4, mais 5 vezes 1. Pessoal, olha só, esse 4 aqui é a mesma coisa que eu tenho 4 sobre 1. Na verdade, eu vou multiplicar numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. 1 vezes 4, 4. 4 vezes 1, 4. E eu tenho então uma fração que vai dar 4 dividido por 4. Olha só, pessoal, quanto que é 4 por 4? Isso aqui então vai dar 1. Presta atenção. Então, esse pedacinho todo aqui eu posso cancelar na multiplicação. Isso aqui dá 1. 1 mais 5 vezes 1. 5 vezes 1 dá 5. 5 mais 1 aqui vai dar 6. Olha só, 6. Então, isso aqui tudo deu 6. 6 e eu continuo elevando aqui, ó, o menos 1 que vem lá do começo. Eu deixei para resolver no final. Eu sempre resolvo de dentro para fora a minha equação. Tá ok? Minha expressão numérica. Então, 6 elevado a menos 1. Esse sinal negativo significa 1 sobre 6 elevado ao meu expoente agora positivo, 1. 1 sobre 6. Tá ok? Tranquilo, pessoal? Muito bom.
Olha só, agora nós vamos entrar num conceito muito importante, são as propriedades da potenciação. Nós vamos ver 5 propriedades. Muita atenção sobre elas, hein, pessoal? A propriedade 1 é a propriedade que diz o seguinte, olha, eu tenho a base igual, então produto de mesma base com expoentes aqui em cima, olha só, mesma base. O que eu faço com os meus expoentes, professor? Eu somo os expoentes. Então, quando eu tenho um produto de mesma base, eu somo os meus expoentes. Olha aqui, pessoal, ó, mesma base, mesma base, mesma base. A base é 2 aqui para todo mundo. Produto, estou multiplicando. O que eu vou fazer então? Soma 5 com 8 com 11. Então, isso aqui tudo é a mesma coisa que 2 elevado a 24. Presta bastante atenção. Olha o exemplo B. Eu tenho 7 vezes 7 ao quadrado, vezes 7 ao cubo, vezes 7 à quarta, vezes 7 à quinta potência. Presta atenção. Todo mundo é a base 7 e os meus expoentes 1, 2, 3, 4 e 5. Eu vou simplesmente somá-los. Quanto que dá? 5 mais 4, 9, mais 3, 12, mais 2, 14, mais 1, 15. Então isso aqui é 7 elevado a 15. Tranquilo? Beleza, pessoal. Vamos para a próxima então. Propriedade 2. E quando eu tenho uma fração, olha aqui, ó, uma fração, eu tenho a mesma base na minha fração. O que eu faço? Eu simplesmente, pessoal, subtraio os meus expoentes. Quando eu tenho uma divisão de mesma base, eu subtraio os meus expoentes. Olha o exemplo aqui, ó. 3 elevado a 13 dividido por 3 elevado a quarta. Mantém a minha base, que é 3, e fica o quê? 13 menos 4. 13 menos 4 dá 9. Então o resultado é 3 nonos. Olha só esse caso aqui, ó. Isso aqui acontece, hein, pessoal? Apareceu uma equaçãozinha desse tipo aqui para resolver. É uma fração com incógnita. Olha só, 5 elevado a 2 mais 7x dividido por 5 elevado a 7x menos 3. Mesma coisa, hein? Olha só, a minha base é 5. Quem que é o primeiro termo? 2 mais 7x. Está aqui, ó. Menos o termo que está no expoente do denominador. Aqui, ó. 7x menos 3. Está aqui. E aí eu vou fazer o que então? Ó, mantém 2 mais 7x. Esse menos está multiplicando esses dois termos. Então fica menos vezes 7x, menos 7x. Menos vezes menos 3, mais 3. E aí o que eu faço aqui? Ó? Eu posso cancelar o 7x com menos 7x. Quem que sobra? O 2 e o 3. Isso aqui então fica 5 elevado a 2 mais 3, que é 5. Ou seja, 5 elevado à quinta potência, ou simplesmente 3.125. Eu ouço às vezes os meus alunos falar, não, professor, eu olho um negócio desse aqui, eu olho uma continha dessa aqui, não sei nem por onde começar. O que é isso? É difícil demais. É simples, pessoal. É só aplicar a propriedade, o meu x vai ser cancelado, e aí eu fico com um númerozinho tranquilo. Ó, vale atenção, hein? Cuidado quando eu tenho equações no expoente, quando eu tenho incógnitas no expoente, tá bom? Ótimo, vamos para a propriedade 3. Está acabando, hein, pessoal? Aguenta aí que está acabando. Vamos lá. Olha só, eu tenho uma base A elevada a M, e tudo isso elevado a N. Esse caso nosso aqui, pessoal, nós dizemos que nós temos uma potência de potência. O que eu faço então? Olha só, é muito simples. Eu mantenho a minha base e faço o produto dos meus expoentes. Se eu tenho um mn, o meu produto fica m vezes n. Olha o nosso caso aqui, pessoal. Ó, x ao cubo elevado ao quadrado. X ao cubo elevado ao quadrado. Vezes x à quarta elevado ao cubo. Então vamos lá, ó. Quanto que é x ao cubo elevado ao quadrado? Isso aqui é a mesma coisa que x elevado a sexta. Está aqui, ó, x à sexta. X à quarta elevado ao cubo é a mesma coisa que 4 vezes 3, 12, ó, x elevado a 12. Olha só, caí na propriedade 1. Mesma base, o que eu faço com os expoentes? Somo. Mesma base, produto de mesma base, somo os expoentes. 6 mais 12 vai dar 18. Tranquilo, né, pessoal? Item B, olha só, eu tenho um produto de bases iguais vezes um produto de bases iguais de novo. Vamos lá então resolver dentro do parênteses.
Mesma base, produto de mesma base, soma expoente. Isso aqui vai ser 11 elevado à quinta. Olha só, 11 elevado à quinta. Aqui vai ser o que? Ó, mesma base, soma expoente. 11 elevado ao cubo. Tá aqui, ó. Percebam que eu fiz as somazinhas. Então isso aqui é 11 à quinta elevado à quinta. Vou multiplicar então 5 vezes 5. Isso aqui é 11 ao cubo elevado ao cubo. Então vai ficar 11 elevado a 3 vezes 3. 11 elevado a 5 vezes 5, é o produto de potências, 25. Vezes 11 elevado a 3 vezes 3, que é a nona potência. Olha só, novamente, eu tenho mesma base, produto de mesma base. O que eu faço com os expoentes? Vou somar. 25 mais 9 vai dar 34. Então eu tenho 11 elevado a 34. Tranquilo, né, pessoal? Se vocês tiverem dúvida, voltem, tá ok? Com cuidado e tenta entender de novo. Assista quantas vezes forem necessárias, tá joia? Penúltima propriedade, a propriedade 4. Olha só, eu tenho agora um produto de bases diferentes elevado a um expoente. Olha só, ó, eu tenho base A vezes a base B, mas os meus expoentes são iguais. Pode acontecer isso? Pode. Olha só. Então eu tenho 2 elevado ao cubo vezes 3 elevado ao cubo. Quando isso acontece, o que eu posso fazer? Executar o produto das minhas bases. Olha aqui, ó. Isso aqui é a mesma coisa então que 2 vezes 3 elevado ao meu expoente, que é comum. 2 vezes 3 é 6, 6 elevado a 3, que vai dar 216. Tá ok? Olha o item B aqui, pessoal. 2 à quinta vezes 3 à quinta vezes 5 à quinta. Perceba que é um produto com o mesmo expoente. O que eu faço? Multiplico as bases. 2 vezes 3 vezes 5. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 5 dá 30. 30 elevado à quinta potência. Tranquilo? Muito bem. Olha só então, estou chamando a atenção para um ponto muito importante, pessoal. Cuidado para não confundir a propriedade 1 com a propriedade 4. Na propriedade 1 eu tenho mesma base, produto de mesma base. O que eu faço? Somo os expoentes. Na propriedade 4 eu tenho produto de mesmo expoente. O que eu faço? Multiplico as minhas bases. Tá ok? Tranquilo, cuidado para não errar, hein? Joia. E para finalizar então, nós temos a propriedade 5 que diz o seguinte, ó, se eu tiver uma fração elevada a uma potência, é a mesma coisa que eu pegar cada um dos meus termos, das minhas bases aqui, e elevar a potência, ou seja, é o meu numerador elevado à potência, o meu expoente, e o meu denominador elevado ao meu expoente. Tranquilo, né? Então, olha só. Pegando um expoente aqui negativo, igual a gente tinha visto, o que acontece? Eu simplesmente inverto numerador com denominador. Olha aqui, ó, numerador passou a ser denominador, denominador passou a ser numerador. Minha potência agora ficou positiva. E aí eu faço o quê? 2 elevado ao cubo está aqui, 3 elevado ao cubo está aqui. 2 elevado ao cubo é 8, 3 elevado ao cubo é 27. O outro caso aqui, ó, 15 elevado à quinta sobre 5 elevado à quinta. Olha que interessante, hein, pessoal? Do mesmo jeito eu posso fazer o quê? Estão elevados à mesma base, à mesma potência, perdão, o mesmo expoente. O que eu faço? Separo ele, então fica 15 sobre 5 elevado à quinta. Por que eu fiz isso? Porque 15 sobre 5 dá quanto? Dá 3. Eu simplifiquei a minha equação. 15 sobre 5 dá 3. 3 elevado à quinta potência, ou seja, 240. E olha lá então, pessoal, para a gente poder finalizar um exercíciozinho simples aqui, ó. Vamos simplificar essa expressão. 4 à décima vezes 3 à sétima, dividido por 2 elevado a 20 sobre 81. O que eu vou fazer aqui, pessoal? Eu vou fatorar esse meu 4, e eu sei que 4 é a mesma coisa que 2 ao quadrado, elevado à décima potência, está aqui, tá joia? Vezes 3 elevado à sétima, já está na forma fatorada, dividido por 2 elevado a 20, também já está na forma fatorada, né? O 2 ele é um número primo, e eu vou fatorar esse 81. 81 é 3 elevado à quarta. Olha aqui, ó, potência de potência. Isso aqui fica 2 elevado a 2 vezes 10, que é 2 a 20.
E olha só embaixo, eu tenho 2 a 20. Como eu tenho produto aqui, o que eu posso fazer? Cortar 2 elevado a 20 com cada um. Quem que sobra? 3 a sétima dividido por 3 a quarta. Mesma base, em uma divisão, o que eu faço com os expoentes? Simplesmente eu subtraio. 3 elevado a 7 menos 4, que é 3 ao cubo. 3 ao cubo é 27. Pessoal, muito bem. Então terminamos aqui essa aula de potenciação. Eu espero que vocês tenham entendido. Caso tenha ficado a dúvida, volte, reveja o vídeo, reveja as propriedades e principalmente peguem exercícios para fazer, tá ok? Vocês só conseguirão fixar e entender direitinho à medida que vocês fizerem exercícios, tá ok? Um grande abraço para todo mundo. Valeu!